Bom, antes temos uma introdução. Sabemos que a energia proveniente do Sol se perde em forma de calor. Porém, outros compostos químicos essenciais ao nosso organismo não provêm da mesma forma. Eles são reciclados da natureza, percorrendo um caminho circular. Daí o nome ciclo. Este caminho se chama ciclo biogeoquímico. Então, com a energia do Sol, ela se dissipa em forma de calor. E nós temos essa energia todos os dias. Porém, os demais compostos químicos que são essenciais ao organismo, eles não possuem esse tipo de fonte. Logo, eles devem ser reciclados para serem reutilizados. Esse ciclo percorre um caminho circular, daí o nome ciclo biogeoquímico. Nós temos aí como principais ciclos o da água, do carbono, do nitrogênio e do fósforo. Vamos começar pelo ciclo da água. O ciclo da água corresponde ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema. Durante o ciclo da água, ela sofre mudanças em seu estado físico. Então, o ciclo da água nada mais é do que a mudança dos estados físicos da água. Começamos aí pelos oceanos, lagos, rios e mares. Temos aí a água no seu estado líquido. Quando ela é aquecida pelo Sol, ela sofre a evaporação, ou seja, ela passa do estado líquido para o gasoso. Em seguida, essas águas, essa água em forma de gás, ela é condensada em forma de nuvem. Quando essa nuvem se choca com uma outra, ela causa aí a água em estado sólido e líquido. Líquido em forma de chuva e sólido em forma de neve, devido à temperatura, ao clima. E essa neve ou essa chuva que cai sobre o solo, ela escorre novamente para os rios, lagos, mares. Elas são captadas, drenadas para os oceanos, os rios e os lagos. Também temos água através dos lençóis freáticos contidos no solo, que acabam escoando também para os oceanos e rios. E temos a transpiração da vegetação e dos animais que contêm água, que são evaporadas, são em formas aí de gás, tá? Então, nós temos, além da evaporação dos oceanos, a evaporação que vem da transpiração. Tudo se condensa na nuvem e quando a nuvem se choca com a outra, ela passa a eliminar água também no estado líquido, que é a chuva, ou no estado sólido, que seria aí a neve. Ela vira líquido e tudo volta para o seu lugar e começa tudo de novo. Agora vamos para o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um ciclo biogeoquímico que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e nos seres vivos. O nitrogênio é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo essencial para formar proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes das células. Durante esse ciclo, este elemento sofre diversas transformações. Então, o nitrogênio ele é muito especial para o nosso organismo. Além das proteínas, ele é o principal componente do nosso DNA. Lembrando que o nosso DNA é constituído de proteínas, fosfatos e bases nitrogenadas e açúcar. E, portanto, ele abriga o nosso código genético, que é muito importante para a nossa reprodução. Vamos verificar abaixo na figura como é que funciona o ciclo do nitrogênio. Tudo começa com o nitrogênio atmosférico, que é proveniente de ações vulcânicas e também proveniente do nitrito, que é eliminado pelas bactérias nitrificantes. Esse nitrogênio atmosférico, ele pode ser dissipado em 3 caminhos: através dos relâmpagos,
das algas verdes que habitam o oceano ou da vegetação de leguminosas. Uma vez que esse nitrogênio atmosférico percorre esses 3 caminhos, ele pode continuar com 3 caminhos para chegar ao solo. Os relâmpagos, ele entra diretamente no solo e se abriga lá. O nitrato também, que é proveniente, é absorvido pelas raízes das leguminosas, também acabam permanecendo naquela raiz e no solo. E as algas dos mares, ela acaba servindo de produtores, porque segundo a cadeia alimentar ela é um produtor. Ela alimenta peixes como consumidores primários e consumidores secundários quando se alimentam dos peixes no bioma aquático. Eles ou morrem ou defecam, e esse nitrato armazenado na decomposição ou nas fezes servem de sedimento marinho e vão para os lençóis freáticos também, para o solo dos oceanos, tá? Então, esses nitratos vão acabar no solo, todos no solo. E quando estão no solo, como é que eles vão fazer para voltar para o ar e começar tudo de novo? Então, nós temos aí alguns caminhos. O nitrato do solo pode servir de fonte mineral para árvores. Dessas árvores, dessa vegetação, animais podem se alimentar. E com isso, quando esses animais morrem, eles entram em decomposição. Ou quando esses defecam, também eliminam nitrato. E aí acaba sendo absorvido no solo novamente. Quando são absorvidos no solo, as bactérias nitrificantes acabam absorvendo esse nitrato e liberando-a em forma gasosa, tá? Para a atmosfera. Então, quem retorna esse nitrogênio para a atmosfera são as bactérias desnitrificantes que atuam nas fezes e na decomposição aí da matéria. Agora vamos para o ciclo do carbono. O ciclo do carbono tem início quando as plantas e outros organismos autótrofos, lembrando que o organismo autótrofo é aquele que produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Nós, no caso, somos heterótrofos, pois dependemos de outros organismos para nos alimentar. Eles absorvem o gás carbônico da atmosfera para utilizá-lo na fotossíntese. Com isso, a fotossíntese e a decomposição orgânica por meio da respiração renovam o carbono da atmosfera. Então, nós temos aí o ciclo do carbono na figura abaixo. Tudo começa com a luz do sol. É uma fonte de energia para iniciar a fotossíntese. Na fotossíntese, nós temos aí como produto o oxigênio, que é liberado na atmosfera, e a fotossíntese acaba se utilizando do gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é absorvido pela planta, pela vegetação, e ele é absorvido pela raiz, né? Animais se alimentam dessa vegetação também, desse carbono contido aí no solo, e esse carbono que estava no solo, ele volta para o ambiente através da respiração dos animais e dos seres humanos. Por quê? Porque há uma troca. Enquanto na fotossíntese a vegetação se utiliza de gás carbônico e solta oxigênio, nós utilizamos o oxigênio e soltamos o gás carbônico. E esse gás carbônico é utilizado pelas plantas, e das plantas vão para o solo. E nós utilizamos o oxigênio e soltamos o gás carbônico novamente para a atmosfera. E o ciclo continua entre os animais e o humano e a vegetação, a árvore.
Também podemos ter fonte de carbono através da poluição das fábricas, que acabam eliminando o carbono na atmosfera, ou pela captação dos oceanos. Através dos lençóis freáticos, esses oceanos acabam captando o carbono que ali está impregnado. E aí, através da evaporação, esse carbono volta para a atmosfera e recomeça o ciclo. Por último, nós temos o ciclo do fósforo. O principal reservatório de fósforo na natureza são as rochas. O ciclo tem início quando as rochas sofrem intemperismo e liberam o íon fosfato no solo. Quando são aproveitados pelos seres vivos, podem retornar à natureza durante a decomposição da matéria orgânica. Então, diferente dos ciclos anteriores, no fósforo nós não temos a forma gasosa. Então, não existe o elemento fósforo na forma gasosa. Então, esse ciclo é diferente. Como é que funciona? Vamos verificar na ilustração abaixo. Então, tudo começa com a árvore, que absorve o fósforo do solo. Os animais se alimentam dessa vegetação, dessa grama, e também, através da sua decomposição ou das fezes, acabam impregnando esse solo com o fosfato, que a árvore acaba absorvendo, e esse fosfato que é absorvido pelo solo, ele também pode impregnar no lençol freático e aí se depositar nos oceanos, mares, rios e lagos. Os peixes também podem se alimentar dessa água que está com fósforo e também pode servir de alimento para outros consumidores e, com isso, na decomposição da matéria, voltar a impregnar o solo novamente. Lembrando que existem rochas, tanto vegetação, ao redor da vegetação, como rochas também no ambiente aquático. E o fósforo, ele é produto do desgaste dessa rocha. Então, as rochas sofrem um desgaste e libera esse fósforo para a natureza. E esse fósforo das rochas podem impregnar no solo ou na água, dependendo de onde essa rocha está. E aí, esse fósforo que se soltou da rocha, ele é absorvido ou pela vegetação, ou por animais como peixe e outros consumidores aquáticos, ou no caso, animais terrestres que se alimentam dessa vegetação, tá? E aí ele acaba retornando para o solo através da decomposição da matéria.